Meus irmãos, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2, verso 44. Eu li um livro uma vez, chamado O Monge e o Executivo, um livro conhecido. E ele fala ali dentro, dentre tantas coisas que ele fala sobre a anatomia do hábito. E a anatomia do hábito ela é composta de 4 fases. A primeira fase ele chama da fase do inconsciente sem habilidade. É uma criança, quando faz xixi na calça, mas ela nem sabe ainda o que é o xixi. Ela faz xixi na fralda, ela nem sabe o que é. Então ela acaba fazendo xixi, inconscientemente, não sabe o que é aquilo e não tem habilidade para poder tomar uma providência. Segunda fase é consciente, mas sem habilidade. É a criança que tem a consciência do xixi, mas ainda ela não sabe o que fazer. A primeira, ela não sabe nem o que está acontecendo e nem tem habilidade para resolver aquilo. Na segunda fase, ela já tem consciência, mas ela ainda não tem habilidade para resolver aquilo. A terceira fase já é o consciente com habilidade. É aquela criança que sente vontade de fazer xixi e ela vai para o banheiro e faz xixi. E a última fase é a fase do inconsciente com habilidade. É aquele negócio, quando você quer ir ao banheiro, você não fica ali torcendo a perna, você já vai ao banheiro, vai lá e faz. Ele diz que o hábito ele passa por essas 4 fases. É que nem, por exemplo, você de manhã, você pensa quando você vai escovar o dente, primeiro o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que pegar a escova de dente. Qual é o segundo passo mesmo? Eu tenho que pegar a pasta de dente. Terceiro passo, eu tenho que desrosquear a tampa da pasta de dente. Quarto passo, eu tenho que colocar a pasta de dente sobre a escova de dente. Quinto passo, eu tenho que molhar um pouquinho. Sexto passo, você fica pensando nisso? Não, você já abre lá, já coloca, já espreme, já vai esfregando, já vai fazendo outra coisa. Por que eu disse isso para você? Vir à igreja também precisa tornar-se, entenda o que eu estou dizendo, um hábito na nossa vida. E a gente não pode estacionar. A gente precisa chegar um momento da nossa vida onde vir à igreja, nós alcancemos a 4ª fase, que é o inconsciente com habilidade. Hoje é dia de culto, eu estou comprometido. Hoje eu não posso ter nenhum outro compromisso senão estar na casa do Senhor. E eu não fico pensando, repensando se eu vou, se eu não vou, se eu posso ou não posso. Hoje é o dia que nós vamos cultuar ao Senhor. Que todos nós possamos fazer disso uma verdade na nossa vida. Tudo pode se tornar um hábito na nossa vida. Os hábitos eles não são nem bons nem ruins. Nós o tornamos bons ou ruins. Agora, ir à igreja é um bom hábito. Mas você precisa o quê? Cultivar esse hábito também. Amém? Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham o quê? Tudo em comum. Vou repetir. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo, não é alguma coisa, tudo em comum. Feche seus olhos só mais um instante. Pai, essa palavra pode mexer com os nossos corações, pode mexer com a nossa vida, com a vida daqueles que aqui estão, com a vida daqueles que estão nos ouvindo. E essa é a verdadeira intenção, que se porventura em algum momento nós nos colocamos automaticamente numa zona de descanso, de conforto, que nós possamos ser alertados nesse momento e prestar muita atenção na sua palavra, naquilo que o Senhor tem para nos dizer. E certamente, Pai, o Senhor transformará as nossas vidas. Ajuda-nos a entender essa palavra, para que nós possamos fazer dela, pelo Teu Espírito, verdade em nossas vidas. Amém? Eu poderia fazer uma pergunta para você assim: o que cada um de nós podemos ter em comum com outras pessoas? Aí você pode dizer assim: não, pastor, pode ser muitas coisas. E eu concordaria com você. Por exemplo, uma delas que nós podemos ter em comum com outras pessoas: os gostos alimentares.
Quem é aqui que não gosta de pizza? A maioria gosta. Se não gosta, só o Sérgio que gosta. Mas na realidade você gosta da borda da pizza. Então você gosta de parte da pizza. Você não pode gostar da pizza toda, mas você gosta de parte da pizza. Às vezes nós temos gostos alimentares que são parecidos, né? Um arroz com feijão, um bifinho, uma salada, uma lasanha, uma macarronada, uma maionese. Isso são coisas que nós podemos ter em comum. Você quer ver outra coisa que nós podemos ter em comum? Hábitos sociais. O que são os hábitos sociais? Lugares que nós gostamos de frequentar. E que, quando você chega naquele lugar, existem o quê? Outras pessoas que estão naquele mesmo lugar que você foi, que você está. E o que acontece? Você percebe que o gosto que você tem é um gosto semelhante que aquelas outras pessoas têm, porque ela frequenta o mesmo lugar. Você quer ver outra coisa que nós podemos ter em comum? Profissão. Será que o Douglas é o único luthier do mundo? Não, existem milhares de outros luthiers. Quem é que tem outra profissão aqui? O Sérgio. O Sérgio é motorista. Será que o Sérgio é o único motorista do mundo? Não, existem outras pessoas que têm esses mesmos gostos, essa mesma aptidão, né? Tem em comum esse hábito de dirigir, de gostar de dirigir. Quer ver outra coisa que nós podemos ter em comum? Assuntos. Nós podemos conversar sobre determinados assuntos que outras pessoas também gostam de conversar sobre esses assuntos. Por exemplo, alguns homens quando se reúnem gostam de conversar sobre futebol. E é muito comum isso, conversar sobre futebol. Outros se reúnem e gostam de falar sobre política. Outros se reúnem e gostam de falar sobre moda. Por quê? Existe o quê? Algo em comum. Outra coisa que nós podemos ter em comum com as pessoas, ponto de vista. Você vai encontrar pessoas que são Bolsonaro. Você vai encontrar pessoas, infelizmente, que são Lula. Mas eles têm o quê? Um ponto de vista. Eles entendem que o melhor presidente para o Brasil, embora já tenha roubado o Brasil, é preciso dar a ele mais uma chance para ver se ele não rouba dessa vez. E vão votar no Lula. Aqueles que querem experimentar algo novo, então vamos de Bolsonaro. E as pessoas têm pontos de vista diferentes, mas também têm pontos de vista iguais. Opiniões, nós podemos ter algo em comum nas nossas opiniões. Temperamentos. Quantas pessoas, às vezes, possuem o mesmo temperamento que nós temos? Aí surge aquele ditado, né? 2 bicudos não se bica. Quando surge 2 sangue quente, meu amigo, a hora que entra a confusão, dificilmente um deles vai ficar quieto. Sabe aquela brincadeira de criança? Que às vezes um falava que estava errado, eu falava assim, foi você. O outro falava, você. Aí vai indo embora, o outro fala, você. E nunca terminava esse você. O culpado era sempre o outro. 2 bicudos não se brigam. Você quer ver outra coisa que nós podemos ter em comum? Os valores. Você deve ter valores. E certamente outras pessoas podem ter os mesmos valores que você tem. Um dos valores que eu sempre enfatizo lá em casa é que eu gosto de privacidade. E boa parte da minha família, se não toda ela, aprendeu também a adotar isso como um valor. Privacidade. A gente não gosta que ninguém invade a nossa privacidade. Conceitos, sonhos, e se nós fôssemos enumerar, seriam os mais diversos aqui. Nós cristãos também temos alguma coisa em comum. Aliás, muitas coisas em comum. Por exemplo, nós temos em comum o mesmo Salvador. Se você for na Igreja Universal, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Igreja Batista, nas igrejas evangélicas, se você perguntar quem é o Salvador deste mundo, eles vão responder o quê? Jesus. Porque nós temos em comum o quê? O mesmo Salvador. Você quer ver outra coisa que nós temos em comum também? O manual de regra e fé e prática, que é o quê? A nossa Bíblia. Se você perguntar qual é o manual de regra, fé e prática do cristão, na Assembleia, na Presbiteriana, nas igrejas cristãs, vão dizer o quê? A Bíblia. Por mais que alguns a interpretem de forma diferente, mas será sempre a Bíblia. Outra coisa que nós temos em comum, o mesmo Deus. Se você entrar nas mais diversas denominações cristãs e perguntar assim, escuta, quem criou este mundo? Deus. Quem criou você? Deus. Quem é Senhor deste universo? Deus. Nós também temos em comum o mesmo Deus. E se você, querendo ou não querendo, eu sei que é ruim, mas nós também temos em comum o mesmo inimigo, que é Satanás e o quê? E os seus demônios. Então
Então veja quantas coisas nós temos em comum, nós cristãos. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Por mais que tenhamos em comum aquilo que eu agora citei para vocês aqui, não temos em comum outras coisas que derivam daquilo que nós temos em comum. Vou repetir. Por mais que nós tenhamos em comum essas coisas que eu agora citei, o mesmo Deus, o mesmo Salvador, o mesmo inimigo, a mesma Bíblia, mas nós não temos em comum outras coisas que derivam dessas. E eu queria falar sobre isso hoje. O assunto de hoje vai ser sobre isso. O que os iguais nos tornam diferentes. Por que que nós temos tantas coisas em comum, mas somos tão diferentes? E eu queria falar sobre 4 delas, que nós temos em comum, mas ao mesmo tempo temos de diferente. A primeira delas é que temos em comum o mesmo Salvador, mas não temos em comum a mesma salvação. Por quê? Por incrível que pareça, meus irmãos, existem cristãos que acreditam que ainda há salvação. Se você perguntar, eu me lembro de uma vez que eu perguntei para um irmão que fazia parte da nossa igreja aqui, e nós estávamos falando sobre o assunto salvação. E eu perguntei para ele, você tem certeza da sua salvação? Ele disse assim, não, eu estou lutando por ela. Só naquele dia que eu partir que eu vou saber se eu serei salvo ou não serei salvo. Ora, um cristão, quase 30 anos de igreja. Ele sabe que Jesus é o Salvador? Sim, Jesus é o Salvador. Mas ele não tinha certeza que ele era salvo. Então, por mais que nós tenhamos em comum o mesmo Salvador, nós não temos em comum a mesma salvação. Quer ver um outro exemplo? Algumas pessoas dizem assim, no amor ou na dor, mas ele vem para Jesus. Quem é o Salvador dele? Jesus. Mas na salvação ele está dizendo, de um jeito ou de outro ele vem, ele não tem escolha. Ele terá que vir a Jesus. É diferente. Você quer ver um outro exemplo, que é muito difundido e muito conhecido? Só serão salvos aqueles a quem Deus escolheu. Aqueles a quem Deus não escolheu, não será salvo. Mas quem é o Salvador dessas pessoas? Jesus. Mas estamos falando da mesma salvação? Não. Uns acreditam que Deus deu ao homem o livre-arbítrio e quando apresentada a ele as boas novas de salvação, ele decide entregar sua vida a Cristo. No exercício do seu livre-arbítrio, então ele recebe a salvação. Outros acreditam que isso não existe, que Deus já selecionou de antemão aqueles que serão salvos. Então, por mais que nós tenhamos em comum o mesmo Salvador, nós não temos em comum a mesma salvação. É incrível pensar dessa forma, e eu estou dizendo entre nós cristãos. Eu não estou dizendo de religiões diferentes, eu estou dizendo de nós cristãos. 1 João 4,14 diz assim, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. É essa mensagem que nós temos que pregar, meus irmãos, que Deus Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se Ele escolheu, se Ele não escolheu, se você vai exercer seu livre-arbítrio ou não vai exercer seu livre-arbítrio, se você vem pelo amor ou vem pela dor, seja qual forma, não é importante. O importante é que nós não venhamos pregar os mais diferentes métodos ou meio de salvação, ou a forma com que se enxerga a salvação, mas temos que pregar um Salvador. Por que que hoje existem as mais diversas igrejas? Porque se você perguntar quem é o Salvador, é Jesus. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Quem é o Criador? É Deus. Qual é o manual de regra, fé e prática? É a Bíblia. Mas nós discordamos e ainda em muito. E é interessante que o texto que nós lemos, Hélio, diz assim, que eles tinham tudo em comum. Era tudo igual. O Salvador trazia a salvação. O Salvador era um só, como é para nós. E a salvação também era uma só. Era um jeito só. Hoje eu vejo tanta discussão. Na teoria de você escolhido de Deus. Outras pessoas que difundem muito isso. Não esquenta a cabeça, só ora pelo seu filho. Ele é um escolhido de Deus. Quando ele está dizendo que ele é um escolhido de Deus, ele está dizendo que Deus já escolheu ele. Ele não tem uma outra saída. Ele nunca irá para um lugar de sofrimento, porque Deus já escolheu ele para ser salvo. Como pode o mesmo grupo de pessoas ter em comum o mesmo Salvador, mas não ter a mesma salvação?
João 1,12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É esse o evangelho que nós temos que pregar. Você creu, você recebeu, então a você foi dado o direito de se tornar o quê? Filho de Deus. E vamos parar com esse negócio: seu filho é um escolhido, aquele lá não é escolhido, é que aquele ali ele não exercita o livre-arbítrio da forma que ele deveria exercitar. Não esqueçam isso, meus irmãos. Pregue somente o Salvador Jesus Cristo. Deixe o resto com o Espírito Santo de Deus. Anuncie as boas novas de salvação. E não fique preso nesses meios de salvação. A salvação de um jeito, a salvação de outro jeito, a salvação assim, a salvação assado. Tudo isso é perder tempo. Quanto tempo nós perdemos discutindo sobre isso? E você dificilmente conseguirá transformar um arminiano em um calvinista. E dificilmente você conseguirá transformar um calvinista em um arminiano. Eles vão brigar. E no final eles vão falar assim: segue o seu rumo, continue sendo calvinista. E outro fala assim: segue o seu rumo, continue sendo um arminiano. Segunda verdade: nós temos em comum a mesma Bíblia, mas não os mesmos valores. Como pode? Me dá uma Bíblia aí, por favor. Eu sei que hoje existe uma quantidade de Bíblia, de versões bíblicas das mais diferentes. Um prefere a A, outro prefere a B, outro prefere a C, D. Não vamos entrar nessa questão. Qual versão você prefere? Nós temos adotado aqui a NVI, mas não significa que se você chegar com a João Ferreira de Almeida, ou JB King, ou qualquer outra cristã, não traga de Genebra, porque de Genebra tem comentários tendenciosos. Nós não estamos aqui para pregar isso, né? Nós temos em comum a mesma Bíblia, mas não temos em comum os mesmos valores. Como é que pode? Porque existem valores dentro dessa palavra. E essa palavra está disponível a todos, mas nem todos valorizam os mesmos valores. E olha o que diz 2 Pedro 3,16. Ele diz assim: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Pedro estava se referindo ao apóstolo Paulo, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Pedro estava dizendo assim: olha, tem alguma coisa que o nosso irmão Paulo escreve que até eu mesmo que andei com Jesus tenho um pouco de dificuldade de entender. Olha o que ele diz: suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Eu estou falando hoje aqui para cristãos, velhos e novos. Quando eu digo que nós temos em comum a mesma Bíblia, mas não os mesmos valores, eu sei que o corpo de Cristo é formado não de uma igreja, mas das igrejas. Eu sei que existem igrejas que têm diferentes tipos de ministérios que são ressaltados, colocados em relevo. Mas a verdade é que nós somos um corpo e precisa existir tudo. A Bíblia diz assim: quando vocês se reunirem, um tem salmo, o outro tem hino, o outro tem cânticos espirituais, tem profecias, tem tudo. Mas infelizmente, nós hoje não, já há um bom tempo nós nos encontramos dentro da história, onde a Bíblia fala de determinados valores que algumas igrejas evangélicas não valorizam. A Bíblia fala sobre outros valores que outras igrejas evangélicas também não valorizam. Muito pelo contrário, às vezes surge até briga por causa dessas coisas. Pedro, quando ele está falando aqui, ele está dizendo que naquela época também tinha algumas coisas difíceis de entender que o apóstolo Paulo escrevia. E que as pessoas, os ignorantes não no sentido pejorativo, mas por falta de conhecimento, aqueles que eram ignorantes, leigos, instáveis na fé, eles torciam, como eles faziam também com toda a Escritura, torciam, e trazia uma outra interpretação. Como pode um povo cristão ter em comum a mesma Bíblia, mas não os mesmos valores? Você quer ver algo que tem acontecido com grande frequência? A Bíblia fala muito sobre casamento, divórcio e novo casamento. Existem igrejas que têm mantido
as orientações que o próprio Jesus falou, seguidas das orientações do apóstolo Paulo. Que é bom que o homem não se divorcie. É bom que haja uma restauração. Todavia, se houver um divórcio, que seja apenas nesta condição. E se houver nessa condição, apenas uma parte está liberada para constituir um novo casamento. E o que hoje nós temos visto dentro das igrejas evangélicas? Esse é um valor. Inclusive, o que Jesus disse a respeito do casamento, ele disse uma coisa só: para o homem não se divorciar, para a mulher não se divorciar. Encerrou. Depois Paulo vem acrescentando algumas coisas, mas Jesus só disse sobre isso. Casou, ninguém é obrigado a casar. Casou, fica casado. Mas dentro das igrejas evangélicas, esse não é o valor? A Bíblia não é a mesma? Mas o que está acontecendo? Pastores estão se divorciando, estão casando novamente. Pastoras estão se divorciando, casando novamente. E tudo de uma forma ilegítima, a maioria. Aliás, existem líderes que têm grandes igrejas e que já foram 1, 2, 3 vezes divorciados. Aí eu pergunto para você, a Bíblia não é a mesma? O valor não é o mesmo? O que Jesus disse naquela passagem não é a mesma coisa? O que Paulo disse também não é a mesma coisa? Mas infelizmente temos em comum a mesma Bíblia, mas não temos em comum os mesmos valores. Você quer ver uma outra coisa? Casamento de crente com não crente. Apóstolo Paulo enfatiza isso, falando sobre o que pode haver de comum a luz com as trevas. Não pode. Vocês já não viram a experiência no passado da união de pessoas que faziam parte do povo de Deus com pessoas, com mulheres que não faziam parte do povo de Deus? O que deu? Mas o que você mais vê hoje dentro das igrejas evangélicas é casamento de crente com não crente. E pastores apoiando, e pastores dando bênção. Não sei que bênção que eles estão dando, porque a bênção só pode ser dada mediante aquilo que Deus concorda. Se Deus está aprovando, então vem a bênção. Se Deus está reprovando, não tem bênção. Não é a mesma Bíblia? Mas não são os mesmos valores. E eu poderia enumerar vários outros aqui. 1 Coríntios 1,10 diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim, que todos estejam unidos no quê? Num só pensamento e num só parecer. Embora nós estamos num tempo de pandemia aqui, mas nós sempre tivemos alguns discipulados. Dentre os discipulados que nós temos um discipulado chamado Andando Juntos. Esse discipulado Andando Junto aborda os mais diferentes temas bíblicos. Por que nós fazemos esse discipulado? Para que você decidiu estar aqui dentro do Ministério Acos, que você pense como nós pensamos. Porque nós procuramos pensar como a Bíblia nos ensina a pensar. Agora é muito difícil você estar aqui e nós falamos sobre as manifestações do Espírito Santo. Aí eu penso diferente, eu penso diferente, outro pensa diferente. Como que nós vamos conviver? Como que nós vamos trabalhar juntos? Se cada um tem um parecer, se cada um tem um pensamento, se nós discordamos uns dos outros. Esse discipulado Andando Juntos, ele tem a responsabilidade, por isso que ele chama-se discipulado de unificação. Para que se alguém vier perguntar para mim a respeito das manifestações do Espírito Santo, perguntar para o Douglas, ou perguntar para o Weber, ou perguntar para qualquer um de vocês que fizeram, a resposta vai ser sempre a mesma. Apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu suplico em nome de Jesus, ele diz, eu suplico a vocês, concordem uns com os outros naquilo que vocês falam. Hoje existe uma briga, uma queda de braço para ver quem vence, quem tem o melhor argumento. É o prazer de discordar só por discordar. É porque eu penso sim. Eu só sei de uma coisa: a igreja do Senhor Jesus Cristo não era assim. Eles tinham em comum a mesma Bíblia da época, que ainda não estava se escrevendo o Novo Testamento. Mas pelo menos o velho tinha, era a mesma Bíblia. E tinha também os mesmos valores. Hoje você vai num lugar, em determinadas igrejas, se você não tiver o dom X, você não é uma pessoa plena do Espírito Santo. Você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo.
Aí a Bíblia diz que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em língua. Você vai numa outra igreja, maior é aquele que fala em língua do que aquele que profetiza. Porque não temos mais em comum os mesmos valores. E a igreja precisa voltar para isso. Quando eu digo a igreja, estou dizendo a igreja como um todo. A igreja não é do Senhor Jesus? Deveríamos ter um só pensamento, um só parecer. Terceira verdade, nós temos em comum o mesmo Deus, mas não o mesmo caráter. Não se assustem com aquilo que vou dizer para vocês agora. Nós temos em comum o mesmo Deus, mas não temos em comum o mesmo caráter desse Deus. 1 João 2,21 diz assim: não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Nós sabemos que a Bíblia, no que diz respeito à verdade, diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ele fala da verdade, dizendo que a palavra é a verdade, mas ele também diz assim, Jesus disse: eu sou o caminho, a vida e também a verdade. Ele é a verdade. E Jesus, sendo Deus, então Deus também é a verdade. O texto está dizendo aqui, eu não escrevo porque vocês não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Não são poucas vezes que eu já ouvi, por exemplo, a história de Abraão. Abraão, tudo indica, pelo menos a maioria concorda com isso, de que ele mentiu 2 vezes a respeito daquela que era sua esposa, dizendo não ser sua esposa e ser quem? Sua irmã. E é interessante que ele sai daquele lugar o quê? Deixa eu ver se eu vou ouvir aqui. Ele sai daquele lugar o quê? Abençoado. Mas Deus abençoa a mentira? Deus abençoa a mentira? Nenhuma mentira procede da verdade. Como é que pode Deus abençoar um ato de mentira? Existem algumas coisas, ou muitas coisas, se você preferir, que nós conseguimos por meios ilícitos e entendemos que aquilo é reflexo da bênção de Deus na nossa vida, mesmo que nós tenhamos usado meios o quê? Ilícitos. Você se engana, porque temos em comum o mesmo Deus, mas não o mesmo caráter. Eu não creio num Deus que abençoa a mentira. Eu não creio. Abraão saiu dali, como dizem muitos, abençoado, ou cheio de coisa, reflexo da bênção de Deus. Não, não foi reflexo da bênção de Deus. Aquilo ali é que o rei queria que ele raspasse fora daquele lugar, não queria ver mais ele naquele lugar, falou: leva tudo, vai embora, não quero que você pise mais aqui, para que não venha trazer maldição. Aliás, ele ficou até envergonhado, porque Abraão, sendo o pai da fé, teve que levar um sermão de um rei que não tinha os mesmos princípios, o mesmo relacionamento com Deus. E você? Você também acredita que nós temos um mesmo Deus em comum? Mas um Deus também que, mesmo que você minta, Ele vai te abençoar? Eu só sei um, que é o dono da mentira. Inclusive ele é conhecido como o pai da mentira. Qual é o nome dele? Eu não sei o que tem em comum Deus e o diabo. Valores diferentes, princípios diferentes, manifestações. Quando são iguais é porque o diabo quer copiar para tapear. Como nós podemos ter em comum o mesmo Deus e não o mesmo caráter? Uns acreditam que Deus não abençoa se você usar meios ilícitos. Outros já acreditam. Então, quando eu olho para isso, Douglas, eu percebo assim: alguns estão enxergando Deus de uma forma, o caráter de Deus de uma forma, outros estão enxergando o caráter de Deus de uma forma diferente. Uns olham e dizem assim: mesmo que seja mentira, mas porque eu sou servo dele, Deus vai me abençoar. Outros vão falar assim: mesmo eu sendo servo dele, se eu usar de mentira, Deus não vai me abençoar. Eu posso até sair com resultados que eu entendo que são positivos, mas isso não significa que é reflexo da bênção de Deus. Ora, os traficantes enriquecem ilicitamente de umas formas. Uns até chegam ao ponto de dizer assim: graças a Deus. Eu já vi prostituta dizendo assim: olha, esse ano graças a Deus foi bem. Graças a Deus?
Deus está dando graça, Deus está arrumando clientes para ela, Deus está arrumando cliente para os traficantes. Não coloque Deus nessa sujeira, Deus não faz parte disso. Nós temos em comum sim o mesmo Deus, mas infelizmente não temos em comum o mesmo caráter desse Deus. 1 João 3,5 diz assim: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Nem no Deus invisível e nem no Deus visível há pecado. Se Deus abençoar uma mentira, se Deus te abençoar por meios ilícitos, eu vou falar que esse Deus não é o Deus que eu conheço. Me desculpe. Podemos até ter o mesmo Deus que nós falamos que é em comum. Supostamente, mas não é o mesmo Deus. O meu Deus não tem esse mesmo caráter, o perfil desse mesmo caráter. E por último, temos em comum o mesmo inimigo, mas não as mesmas atuações. Atos 16, 17. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Se nós ouvíssemos alguém falando isso a respeito de nós, como que nós nos sentiríamos? Lisonjeados, me chamando de servo do Deus Altíssimo e que anunciam a eles o quê? O caminho da salvação. Puxa vida, eu fiquei até sem graça, diante de tamanha lisonja, eu fiquei até sem graça. Mas o apóstolo Paulo começou a olhar aqui e falou: tem alguma coisa de errado. Com esse elogio tem alguma coisa de errado. Ela estava dizendo alguma mentira? Não, eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas a Bíblia diz que havia um espírito naquela mulher que fazia com que ela falasse o que ela estava falando. Apóstolo Paulo, então, pelo discernimento do espírito, ele percebeu um demônio dentro da vida daquela mulher. E a Bíblia diz que ele expulsou aquele demônio. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Que nós temos o mesmo inimigo, mas não as mesmas atuações. Porque basta alguém chegar e dizer assim: eis que o Senhor te diz, assim diz o Senhor. Pronto, a gente desmorona. Basta alguém dizer assim: eis que te diga em nome do Senhor, escuta a minha palavra, meu servo. Basta dizer essa frase que a gente se abre todo. Parece que a gente se esqueceu. Nós temos o mesmo inimigo em comum, mas não as mesmas atuações. Esquecemos que ele imita as coisas de Deus. Esquecemos que no Velho Testamento tinham muitos profetas, mas também existiram muitos falsos profetas. E que na maioria das vezes, os falsos profetas diziam coisas boas. Na maioria das vezes. Eu não estou dizendo que todo profeta que diz coisas boas são falsos, mas na maioria das vezes, 99,9, existe 1% aí que salva, 99,9 dizia coisas boas, e Deus está dizendo: eu não estou dizendo isso, estou dizendo que haverá paz, mas não haverá paz. É mentira dos profetas. Está dizendo que eu vou abençoar, mas eu não vou abençoar, eu vou dificultar a vida deles. Temos em comum o mesmo inimigo, mas não as mesmas atuações. 1 João 4,1 diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu gosto de sempre, quando prego, citar as passagens bíblicas, porque a ideia de citar passagens bíblicas é que você seja contagiado, que você esteja impregnado com a palavra de Deus, não com a minha palavra, ou qualquer coisa que sai de mim, mas com a palavra de Deus. O meu pesar fica aqui hoje, que embora a comunidade cristã tenha em comum o mesmo Salvador, mas não tem em comum a mesma salvação. Embora a comunidade cristã tenha em comum o mesmo Deus, mas não tem em comum o mesmo caráter. Embora a comunidade cristã também tenha em comum a mesma Bíblia, mas não tem em comum os mesmos valores. Embora a comunidade cristã tenha em comum o mesmo inimigo, mas num lugar ele age de um jeito, outro lugar ele age de outro,
E pasmem vocês, eu já estive no lugar onde houve uma manifestação corpórea na vida de uma determinada pessoa, um encontro, um retiro espiritual, e aquela manifestação foi rotulada como uma manifestação diabólica. Era um demônio na vida daquela pessoa. Quando nós chegamos na igreja, aquela pessoa teve a mesma atuação, o mesmo reflexo, o mesmo comportamento, a mesma manifestação. Só que lá dentro da igreja era uma manifestação do Espírito de Deus. E eu fiquei pensando, meu Deus, onde nós estamos? No lugar ela serpenteava como uma cobra, a expulsar um demônio. Quando chegou na igreja, ele serpenteava como uma cobra, mas porque ele estava cheio do Espírito. Aonde está o discernimento do povo de Deus? Aonde está? Eu termino essa mensagem perguntando para você: você tem pregado uma salvação ou um Salvador? Você tem falado muito mais de que ele é um escolhido, ele, pelo amor ou pela dor, ele vem a Jesus, como é que é? Ou você tem anunciado um Salvador, Jesus Cristo? Você tem pregado a palavra de Deus ou apenas alguns valores da palavra de Deus? Só aquilo que você entende que é interessante pregar na igreja. Uma vez um pregador que hoje não tem sido visto com bons olhos por conta de algumas coisas que ele falou, muito triste, mas um dia ele disse várias outras verdades. Mas um dia, o pastor Ricardo Gondim disse assim: nós cristãos nos tornamos seletivos quanto à palavra de Deus. Nós escolhemos passagens bíblicas, passagens essas que nos interessam e que conforta, massageia o nosso ego, que traz esperança, mas outras nós colocamos de lado. E a Bíblia diz assim que toda a Escritura ela é inspirada, não é parte, é toda. Até aquele que o profeta conta mentira. Você tem anunciado a Deus ou a um Deus? Você anuncia um Deus que é perfeito, imaculado, ou um Deus que faz concessões porque você é filho, você é um profeta, você é um pastor, então às vezes ele permite que você minta e mesmo assim te abençoa? Você tem falado de um inimigo ou apenas de algumas atuações dele? Nós estamos numa guerra onde o nosso inimigo, ele luta contra nós incessantemente, todos os dias. O momento em que nós nos levantamos ao momento que nós nos deitamos. Isso, se ele não tiver de permissão à noite, ainda tentar tirar o nosso descanso, se Deus permitir. Mas parece que nós padronizamos a manifestação diabólica e esquecemos que ele atua das mais diversas formas. Ele não é só um personagem, ele tem vários, ele interpreta vários personagens, inclusive o personagem, o anjo de Deus. Quando ele diz que ele é capaz de se transformar num anjo de luz, e os ministros dele, sejam eles espirituais ou aqui deste mundo, também servos da justiça. Nossa, como é que pode? Dizendo que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e os ministros que trabalham com ele, sejam eles no reino espiritual, os demônios, ou no reino natural, que são pessoas, se disfarçam de ministro de justiça também. Eu vim essa noite dizer isso para você, que eu tenho andado inconformado com a comunidade evangélica como um todo, porque é inconcebível para mim termos um mesmo Salvador, mas não uma mesma salvação. É inconcebível para mim termos uma mesma palavra, uma mesma Bíblia, e não pregarmos os mesmos valores. É inconcebível para mim anunciar um Deus perfeito, imaculado, santo, e ao mesmo tempo ver outros anunciando um Deus que apoia pessoas que estão mentindo porque é por uma boa causa. Deus permitir que você minta não significa que Deus concorde com que você minta. É algo muito diferente.
Você pode permitir que o seu filho faça alguma coisa que você não quer que ele faça. Não significa que você está concordando, embora você tenha permitido. Quero que você vá para a sua casa hoje e pense sobre se você tem pregado sobre um Salvador ou sobre uma salvação. Se você tem pregado sobre os valores contidos nas palavras de Deus ou só sobre alguns valores, ou você tem deixado de lado. Existem assuntos que se tornaram tabus dentro da Bíblia, não pode nem se tocar, porque se tocar vira um inferno dentro da igreja. Sabia disso comigo? Vira um inferno, vira briga. Alguns assuntos é melhor você nem tocar, nem mexer. Infelizmente. Tanto é quando alguns se pronunciam com muito medo de ser fuzilado. Eu sei que eu estou cometendo uma hipérbole, um aspecto de fuzilar, mas é fuzilar com olhar, fuzilar com palavras, não pode nem se tocar no assunto. Quero que você saia daqui pensando nisso. Precisamos ter não só o mesmo Salvador, mas a mesma salvação. Precisamos ter não só a mesma Bíblia, mas os mesmos valores. Precisamos ter não só o mesmo Deus, mas um Deus que tem o mesmo caráter. Precisamos ter um mesmo inimigo, mas não só o mesmo inimigo, mas um inimigo que trabalha das mais diversas formas também. Para que a gente possa verdadeiramente ser um povo maduro e crescido em Deus. Vamos ficar em pé? Pai de amor, essa foi a sua palavra para nós. Que ela fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Não permita que se perca essa palavra, Senhor, mas que fique registrado, impresso, carimbado, rotulado. Senhor, é tão triste às vezes nós vemos um quadro como esse. Eu não quero. E eu sei que muitos da comunidade cristã também não querem. Que nós possamos unir as nossas forças nesse tempo que se chama de tempo difícil. Porque tempos piores poderão ainda surgir. E assim como a comunidade cristã no início tinha tudo em comum, um só pensamento, um só parecer, concordavam em tudo naquilo que falavam, que assim possa se tornar a igreja do Senhor Jesus, deste século, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, e também permaneça conosco, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe. Espero vocês quinta-feira, 25%. Então, tendo visto que o nosso espaço aqui é para 100 pessoas, somente 25 pessoas poderão estar aqui. Então, se você tem o interesse de participar do culto, chegue cedo, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz. Uma ótima semana.